Bom dia novamente, presidente, mesa diretora, bom dia aos deputados e deputadas aqui presentes. Antes de falar da pauta, do combate à LGBTfobia, de apresentar uma carta de reivindicação, ao Poder Legislativo de Sergipe, que foi construído da mandata com os movimentos sociais, eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre ontem, a atividade que a gente teve aqui. A gente teve no grande expediente, como a deputada Carminha trouxe, a fala da presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, que reivindicou, e eu já aproveito novamente, pedir para que o projeto que está tramitando aqui da autoria do deputado Paulo Júnior, para a garantia do pagamento do piso salarial, da classe tão importante para o nosso Estado. E hoje, sendo o dia do assistente social, que é essa profissão aguerrida na luta pela defesa dos direitos humanos e também na viabilização dos direitos sociais constitucionais, que são garantidos por várias legislações, dentre elas a Constituição Federal. Estamos protocolando um projeto de resolução para conceder o título de cidadania sergipana a Andréa Maria Borges Yang, que é uma gaúcha, mas com uma trajetória em nosso Estado marcado pelo compromisso com a saúde pública e com a assistência social. Ela nasceu lá em Porto Alegre e é assistente social, filha de uma professora e também criada na periferia lá da capital gaúcha, onde vivenciou desde cedo os desafios enfrentados por mulheres negras. Inspirada pela força de sua mãe, se formou em História aos 40 anos e seguiu os caminhos na educação do serviço social. E desde 2017 atua lá na UBS Celso Daniel, onde também orienta estudantes e coordena o projeto Saúde na Praça, voltado à promoção da saúde lá no bairro Santa Maria, com 31 anos de serviço público, sendo 20 anos dedicados aqui na capital sergipana. E a Andréa representa um exemplo de dedicação, competência e compromisso com os princípios do SUS e com a construção de uma sociedade mais justa. Então, a gente está protocolando hoje esse projeto de resolução para a entrega do título de cidadão a sergipana Andréa Maria. Também hoje, deputados, presidente, estamos protocolando 3 projetos que foi construindo junto com o movimento de marisqueiras aqui de Sergipe. Os projetos estabelecem o Dia Estadual da Mulher Marisqueira, reconhecendo a arte da mariscagem como bem de interesse cultural. Também a instituição da política estadual das mulheres marisqueiras, que trata da saúde, educação, direito ao trabalho, ao território e ao modo de vida das marisqueiras aqui em Sergipe. Então, parabenizar o movimento das marisqueiras. A gente, esse mês, na verdade, entregamos aqui uma medalha de honra ao mérito de Quitina Diniz, a Nice, que ela foi aqui ovacionada pela sua história de luta e resistência aí das marisqueiras e das comunidades tradicionais, ribeirinhas e pesqueiras aqui do estado de Sergipe. Aí os projetos são esses, que declaram o ofício das mulheres marisqueiras como bem de interesse cultural do Estado de Sergipe. Também foi uma reivindicação no encontro das marisqueiras que teve, a política estadual socioambiental sustentável das atividades das mulheres pescadoras, artesanais e marisqueiras do Estado de Sergipe, e o outro que é instituir no Estado de Sergipe o Dia da Mulher Marisqueira e dar outras providências. Espero que também esses projetos possam ser tramitados e pautados logo. Bom, vamos agora falar sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, que é 17 de maio, que é o próximo sábado. Mas hoje também é o Dia Nacional
do orgulho de ser travesti e transexual. Essa data, 15 de maio de 1992, 6 travestis lá no Rio de Janeiro, Kitty, fundaram a Astral, né, que é a Associação de Travestis e Liberados lá no Rio de Janeiro, e foi a primeira ONG na América Latina a se organizar por pessoas travestis e trans no Brasil. Por isso, essa marca inicial, né? Mas a minha ocupação hoje, a caráter, né? Esqueci até meu chale ali que eu ganhei hoje, se alguém puder pegar para aproveitar para ficar mais colorida. Porque não é apenas, né, uma data, né, de luta, de reivindicação de políticas públicas, como o movimento está fazendo, mas uma data para a gente refletir, né, sobre o discurso de ódio, de violência que estamos passando. Mas eu, como a deputada, a primeira deputada trans eleita, assumidamente LGBT aqui, né, e também como uma cidadã que carrega no corpo uma trajetória de marcas de uma sociedade ainda atravessada pelo preconceito, pela exclusão e pela violência, uma pessoa que não está sozinha. Hoje eu estou aqui coletivamente, né, com várias pessoas que fazem parte do movimento, que constroem a nossa mandata, né, e organizações que resistem diariamente às violências. Antes de mais nada, quero registrar aqui o meu profundo agradecimento ao movimento LGBTQIA+, de Sergipe, tanto aos que estão aqui presentes, quanto aos que, por diversos motivos, não puderam comparecer. Vocês são a base essencial e a força viva na luta contra a LGBTfobia do nosso Estado. E não só isso, né, na luta por justiça, por direito para as pessoas mais vulnerabilizadas. É um compromisso, com o compromisso e a resistência de vocês que seguimos avançando na construção de um Sergipe mais justo, inclusivo e respeitoso para todas, todos e todos. O próximo sábado, 17 de maio, marca o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, uma data que simboliza a retirada da homossexualidade, a princípio, da lista de doenças da Organização Mundial de Saúde. Mas, para nós, vai muito além de uma correção histórica. É um grito urgente por dignidade, cidadania e direito à vida. Hoje, minha fala é também um ato simbólico de resistência coletiva em tempos em que o ódio se alimenta das redes sociais e avança sobre as instituições. Os ataques que venho sofrendo nas redes sociais não dizem respeito somente a mim, deputada Kitty, deputados. Eles são direcionados a tudo que nós aqui estamos, representamos, a coragem de existir, de resistir, de ocupar os espaços do poder e de legislar com uma população sistematicamente violentada. E, principalmente, Kitty, eu poderia ser uma mulher trans, travesti, mas que se eu não provocasse, se eu não trouxesse aqui as denúncias, as reivindicações, aí não existia tanta perseguição. Mas como a gente faz um trabalho combativo, corajoso, isso acaba provocando reações, né? Mas eu digo uma coisa, Carminha, todos, né, que escutam, que o amor vai vencer, a verdade vai vencer qualquer discurso de ódio, de perseguição. No Brasil, a violência contra pessoas LGBT saltou de 1,227%, segundo o novo Atlas de Violência, além de continuar sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo. A expectativa de vida continua sendo de 35 para essa população, né, de pessoas trans e travesti. A maioria das vítimas são mulheres trans assassinadas brutalmente em espaços públicos com requintes de crueldade.
E isso não são exceções, são sintomas de uma LGBTfobia que ainda estrutura a sociedade brasileira. Desde 2019, a homofobia e a transfobia, isso é muito, todo mundo precisa saber, foram equiparadas ao crime de racismo por decisão do STF, um marco jurídico fundamental, mas ainda distante da realidade das pessoas LGBTQIA+, do nosso país. Porque não há justiça sem políticas públicas, não há igualdade sem compromisso institucional. Estamos vivas, sentadas aqui, ocupando essa casa legislativa, e é, em si, um ato de resistência contra todas as formas de violência LGBTfóbica. Mas isso não basta. Eu não quero ser a primeira e nem a única mulher trans nesta casa legislativa. Eu quero que sejamos muitas, sejam ocupando os plenários, os tribunais, as universidades, os cargos de gestão, os conselhos, os sindicatos, as chefias e todos os espaços de decisão. Mas para que isso aconteça, precisamos enfrentar com firmeza e responsabilidade todas as formas de violência que ainda nos afastam desses lugares. Precisamos garantir segurança, dignidade e oportunidade para que nossas existências não sejam exceção, mas parte legítima da vida pública e democrática. Por isso, venho apresentar, em parceria com os movimentos sociais, coletivos LGBTQIAPN+, e entidades da sociedade civil, uma carta, senhor presidente. Depois da sessão, se o senhor puder ficar para receber, é um ato simbólico, é uma carta com algumas reivindicações, para que a LESE, veja, são reivindicações simples, como colocar em pauta projetos que garantem os direitos da população LGBT, que combata a LGBTfobia, algumas ações, porque a partir de campanhas, de diálogo, de conscientização, a gente vai conjuntamente desconstruir todo esse discurso de ódio, toda essa tentativa de nos silenciar. Mas antes de eu fazer principalmente uma saudação, porque tem pessoas aqui como o Wellington Andrade, que é o fundador do Dialoguei, o primeiro grupo gay de Sergipe, o segundo do Brasil, Wellington, depois do GGB da Bahia, e que hoje está resgatando a instituição com a perspectiva, porque, graças a Deus, temos uma população LGBT envelhecendo e que precisa ter uma garantia, seja de moradia, de um espaço de convivência, de políticas para garantir os direitos, uma dignidade às pessoas LGBTQIA+, da terceira idade, como ele diz, da melhor idade, mas aquelas pessoas que sobreviveram principalmente a tanta violência. Tem 2 vídeos. O primeiro eu queria falar, é um vídeo que é do grupo Até a Fronte, que tem uma representação aqui, que falando sobre hoje, amanhã, o dia, hoje, que é o de 15 de maio, que é o dia tanto da assistência social, mas do orgulho de ser pessoas trans e travestis. Se puder passar. Você sabia que hoje, dia 15 de maio, é Dia Nacional do Orgulho de ser travesti e transexual? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Vem comigo que eu te conto um pouco dessa história. Em 2017, o Fórum de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro reconheceu o dia 15 de maio como Dia Nacional do Orgulho de ser travesti e transexual. Isso porque nessa mesma data, em 1992, surgia o movimento trans organizado no nosso país. Isso aconteceu com a fundação da Astral, a Associação de Travestis Liberados, a primeira associação do movimento trans no Brasil, que foi idealizada por 6 travestis: Giovana Baby, Joci Silva, Elza Lobão, Raquel Barbosa, Monique do Bavier e Beatriz Senegal. A Astral foi responsável por organizar uma série de lutas no nosso país pelo direito de travestis prostitutas, pelo direito da saúde da nossa população e pela educação básica. Então foi nessa luta pelo tratamento digno no SUS, tanto para a harmonização como para a prevenção histórica
política ao HIV/AIDS, para a formação de travestis e transexuais e uma série de direitos fundamentais que o movimento trans foi calcado no nosso país. E hoje é dia de a gente se orgulhar disso, de toda essa luta que faz a comunidade trans ter as conquistas que tem hoje. Então, se hoje a gente luta, é por conta dessa história e para honrar essa história. Nesse 15 de maio, eu me orgulho da nossa história, eu me orgulho de ser um transmasculino que luta pelos direitos da nossa comunidade e pelos direitos dos estudantes. E você, pessoa trans, do que você se orgulha? Coloque os outros, tem mais dois, que é do Dia de Combate à LGBTfobia. De maio celebramos o Dia Internacional contra a LGBTfobia. A data é fruto da importante decisão da OMS em 1990 que retirou da lista de doenças a homossexualidade. De lá para cá avançamos, conquistamos alguns direitos, mas ainda patinamos no que diz respeito à construção de uma dignidade de fato. Os relatórios anuais apontam que o Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais mata, são centenas de LGBTs executados de forma mais brutal, o parlamento brasileiro sempre omisso, silencioso e negando discutir direitos para a nossa população. Por isso, na data de hoje, nós lembramos toda a nossa ancestralidade de luta, mas nós também fazemos um convite à provocação, a provocação de que é preciso tensionar para que avancemos na sociedade. Por isso, aqui na Câmara Federal, não hesitaremos em apresentar projetos de lei, frentes parlamentares, audiências públicas, seminários, para que se discuta a dignidade da população LGBT e que possamos garantir no Brasil comida, moradia, educação, saúde para nós. Não podemos mais aceitar ser tratados como cidadãos de segunda classe ou sermos representados apenas nas manchetes policiais, nos relatórios de morte e violência. Nós queremos nos ver representados e estar em todo o conjunto da sociedade. É preciso que haja LGBTs na política, na academia, na universidade, nas artes, na cultura, na filosofia. E para isso é preciso projetos políticos fortes. Para isso é preciso olhar para toda a história deste movimento e lembrar que a data de hoje não é apenas uma data de celebração, mas é uma data de construção, é uma data de disputa da sociedade. Enquanto o fascismo e o conservadorismo avançam, nós também avançaremos, porque essa data lembra todas aquelas que tombaram e aquilo que queremos e precisamos construir. Viva a nossa luta, viva a nossa história e sigamos juntos, porque não arredaremos nenhum pé enquanto não alcançarmos o status de humanidade e de dignidade plena. Nesse dia nós queremos negar a cidadania de segunda classe e dizer, é preciso consolidar um Brasil também para as LGBTs. Obrigada, parabéns, Érica Hilton. Quem não conhece, né, eu acho que todo mundo sabe, né, Érica Hilton é deputada federal pelo PSOL, mesmo partido que eu faço parte, que tem uma atuação combativa, né, e com a oratória, né, que é fantástica. Então, por isso, né, que a gente colocou. Mas, além de Wellington Andrade, eu quero saudar aqui umas pessoas e dizer, não só a mesa diretora, mas qualquer deputado que quiser ficar para receber essa carta com as reivindicações depois da sessão, para a gente tirar, fazer uma foto simbólica aqui no plenário depois da sessão, né? Eu convido, então, os deputados que querem se solidarizar, né, com esse ato. Mas também eu queria, né, além de Wellington, né, que é fundador do Dialoguei, que está aqui, né, um baluarte aqui do movimento LGBT, quero saudar a Alessandra Tavares, que é coordenadora do Mães pela Diversidade, né, que está fazendo um trabalho muito importante, e também do Remonta, né, que as mães e pais, o coletivo é de mães, mas ele é composto também por pais, familiares, né, que estão também se organizando para garantir os direitos dos seus filhos, né, dos seus irmãos, das suas irmãs. Então, parabenizar, né, as Mães pela Diversidade, Álvaro Augusto e Jéssica Telho, que fazem parte da Casa Amor, Neide Silva, Malu Andrade, Giovana Soares e Daniel Lima, da Amo Ser Trans, né, que é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, Daniel, né, dos Santos, que faz parte da diversidade bancária, né, do Sindicato dos Bancários e das Bancárias aqui do Sergipe, que está se organizando também, é muito importante. Emi Olímpia, do IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Homens Trans, de Transmasculinos, na verdade, né,
Emi, seja bem-vindo. João Vitor, né, que é estudante, que está aqui também participando. Mani Porto, que é da Associação Brasileira de Intersexo, que é outra pauta que é muito invisibilizada, que é a intersexualidade, né, bem como, né, a bissexualidade é vista ainda como pessoas... Mais uns minutinhos. Mais 3 minutos, deputada. Você arrasou. Moni Porto, seja bem-vinda também, né, advogada, aguerrida, que está contribuindo para as legislações, né, Moni, aí das pessoas intersexo no Brasil. Vinícius, né, que é estudante de filosofia. Ariel Matos, né, que é da Unidas, né, que é a associação tão importante, a primeira associação de travestis aqui no estado de Sergipe. Então, é isso, agradecer, dizer que é uma data... Eu acho que é muito fácil, né, ser LGBT e lutar por nossas pautas, mas eu acho que é importante que toda a sociedade se junte, porque não é só uma pauta nossa, porque quando um LGBT é expulso de casa, é violentado, é assassinado, perde sua vida, sofre, né, toda uma família, toda uma sociedade, pessoas que perdem. Então, é muito importante a auto-organização, porque nossos direitos, todos os direitos conquistados foram a partir de uma mobilização. Quero também, aqui, Tom chegou logo depois que me entregaram a lista, Elenilton, né, que é Tom, que é o coordenador lá do Centro de Referência dos Direitos LGBT, né, que é um centro, é um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, né, que faz um trabalho, né, de acolhimento à população LGBT, que funciona, né, no prédio que foi já, né, instituído como Maria de Feliciana, 21º, né? 21º andar ali naquele prédio ali, que é o prédio do Estado de Aracaju, que hoje já é reconhecido como prédio Maria Feliciana. Então, é isso, agradecer a escuta de todos, dizer não à LGBTfobia, viva o amor, não a discurso de ódio, a fake news, e vamos vencer. Apesar de tanta perseguição, de tanto discurso de ódio, o amor vai vencer, a verdade vai vencer. É isso, muito obrigada. Viva a LGBTfobia, viva as LGBT e não a LGBTfobia. Um beijo.